Romanos 12, versículo 12, diz assim a palavra. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. E eu sei, meu Deus, que quando eu prego, quando eu ministro, a palavra tem que falar primeiro comigo. O Senhor fala primeiro comigo. Eu aceito essa palavra, a exortação, eu aceito a correção, a admoestação. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite a tua igreja, meu Deus, esteja atenta para ouvir tua palavra, tua mensagem, para que cada um de nós possamos nos alimentar da tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus, e que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Pode sentar, queridos. Irmãos, quando Paulo ele escreve esse capítulo 12, e aqui nós sabemos que tem várias orientações de Paulo no capítulo 12, que eu acho esse capítulo 12 muito interessante, né, porque quando ele diz aqui no versículo 1, vou até mudar aqui um pouquinho, o versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo, ele recomenda essa igreja a ter um culto racional. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos tendo um culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, é um culto que nós entramos aqui sabendo o que nós estamos fazendo. Nós entramos aqui para adorar a Deus. Nós entramos aqui para dizer: Senhor, eu saí de Arthur Nogueira, de Mojimirim, de Cosmópolis, para te adorar, para te buscar. Eu saí da minha casa, meu Deus, para contemplar a tua maravilha. Eu saí do meu lar para dizer: eu vou te adorar junto com os meus irmãos que ali estão. Eu vou buscar o Senhor na beleza da tua santidade. Eu vou te conhecer mais um pouquinho através da tua palavra. E eu sei que o Senhor vai falar comigo através da tua santa e poderosa palavra. É por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós temos que apresentar para Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Aí ele diz: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Ao versículo 2 ele diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos, nós não podemos nos conformar com esse mundo, nos conformar com as barbáries, nos conformar com as coisas que estão acontecendo, e que todos os dias, quando nós ligamos uma TV, nós estamos vendo coisas acontecendo. E nós precisamos realmente ver o que está acontecendo. Nós temos que ver realmente que tudo está acontecendo, o que a Bíblia diz que vai acontecer. E nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas vai acontecer. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Todos os dias, um pouquinho. Aí eu pergunto para os irmãos: será se nós estamos nos conformando com tudo que está acontecendo? Será se nós baixamos a nossa guarda? Será se nós paramos de vigiar? Será se nós paramos de olhar para os acontecimentos e achar que está normal? Não, irmãos, não está normal. É por isso que Paulo diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Experimentar, pastor Marcos, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será se nós estamos, irmãos, pedindo direção para Deus? Será se nós estamos pedindo orientação para o Senhor?
para fazer aquilo que queremos fazer? Então, irmãos, olha, quando eu falava de chácara, a Alda pulava desse tamanho. Nunca gostou. Nunca quis. E eu sempre gostei. Sempre. Toda a vida. Mas, de um tempo para cá, o Espírito Santo, ela está gostando mais do que eu já. Tá? Então, irmãos, a gente nunca deve fazer alguma coisa sozinho, sem conversar, porque nós não somos só. Nunca faça nada, tome decisão sozinho ou sozinha, porque uma hora vai dar errado alguma coisa. Tá? Sabe por quê? Porque às vezes eu quero, mas ela não quer. Eu gosto, mas ela não gosta. Tá? Às vezes eu vou sair com ela, ou ela vai comprar uma marmita, ou para alguma coisa, aí ela fala assim, você quer do que? Eu falei, qualquer coisa que você comprar eu quero. Ela fica insistindo para saber, porque às vezes o que ela come eu não como, né? O que ela gosta eu não gosto. Mas eu para comida não tenho muito, tá? Não tenho muita, qualquer coisa que comprar eu compro. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo para nós. O irmão Nelson vai fazer alguma coisa? Eu acredito que ele consulta a irmã Roseli. Tem que consultar. Sabe por quê, irmão? Eu não faço, a Alda está aí, ó. Eu não faço nada sem consultar, porque, irmão, assim, depende do que você vai fazer. Não é que ele tem que consultar a irmã Roseli que vai comprar uma camisa, não é isso, né? Ah, eu comprei um tênis, por que você não me consultou? Não é isso que eu estou falando. É algo mais abrangente, aonde envolve o relacionamento, onde envolve o casamento, aonde envolve a pessoa. Porque todos nós, irmãos, nós temos. Agora você imagina que, por exemplo, a André é casada, né, André? Sim. Aí o seu marido chega com o cabo lá. Ô meu amor, ó, comprei. Ah, não. Dessa cor? Não gostei não. Não, 10 carros qualquer não. É assim que funciona, irmão. Eu estou falando desse sentido. Tá? Não é questão de você, às vezes, chegar com um buquê de flores para ela. Meu amor, aqui, ó. Aí, opa, não gostei das flores, da cor, mas eu te amo, meu amor. Né, André? Não gostei da cor, mas vale a pena, o que vale é a intenção. Então, irmãos, é nesse sentido que eu estou falando. Mas Paulo está dizendo aqui, irmã Roseli. Paulo está dizendo, e não sejais conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Será que nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? Talvez nós estamos querendo e estamos buscando só para nós. Nós não estamos pensando no nosso cônjuge, na pessoa que está do nosso lado. Como eu falei, eu gosto, a Aldo não gosta, o Carlos gosta, a Cláudia não gosta, o pastor Marcos gosta, a Eliana não gosta, o Hélio gosta, a Marilene não gosta. Então, irmãos, sentem para não ter conflitos. Foi o exemplo que eu dei. Se fosse por mim, eu morava no meio do mato. Mas no meio do mato mesmo, eu também. Né? Mas vai chegar uma hora que a irmã Roseli fala assim, Nelson, quer saber? Vamos sair dessa rua barulhenta, vamos sair disso. Então, deu certo. Pronto. Se não dá certo, eu não iria, porque eu vou levar força. Vai ficar descontente, vai ficar reclamando. Vai dizendo que tem barulho de grilo, de sapo, de rã, de galo cantando, né? De passarinho cantando de manhã. Não vai gostar. Então, irmãos, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus quer. Nós temos que experimentar, pastor Marcos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Porque talvez, irmãos, a gente não está experimentando a boa, agradável e a perfeita vontade. Alguma coisa está travando, alguma coisa está impedindo que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aconteça na nossa vida.
Está entendendo? É isso. Versículo 12, nós vamos voltar para ele, porque Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança. Paulo está dizendo que nós temos que nos alegrar na esperança. E qual é essa esperança que nós temos que nos alegrar, irmãos? É Jesus. Paulo está dizendo que nós temos que nos alegrar em Cristo, na esperança que é Jesus Cristo. Por mais que você vê as coisas à tua volta tomando uma proporção diferente, por mais que você esteja vendo o desemprego chegar na tua porta, na tua casa, uma doença chegar na tua família, algo inesperado que você não queria começa a chegar, mas Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Nós temos que se alegrar no Senhor, irmãos, porque nem todo dia é um dia de sol. Hoje foi um dia praticamente de chuva, mas tem que chover, senão as pessoas não vendem guarda-chuva. E tem que fazer sol, senão o picolézeiro não vende picolé. Está entendendo, irmãos? Então, é uma coisa que liga com a outra. Ah, que tanta chuva é essa? Aí você pode ver que nos pontos de ônibus, nas praças, por aí, alguém está vendendo guarda-chuva. Está ganhando o seu trocado. E no dia de sol, alguém está vendendo água, vendendo picolé, sorvete. Num dia como hoje, você vê a sorveteria vazia. Mas num dia de calor, você chega lá, está lotada. Num dia de chuva, o irmão Hélio agradeceu, porque o terreno umedeceu. Ele está fazendo o serviço lá. E o irmão Nelson também agradeceu que não foi lá fazer aquele serviço que tinha que fazer. Descansou um pouco mais. Então, irmãos, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Alegrai-vos na esperança. Se não deu certo, alegre-se na esperança que é Jesus Cristo. Se o irmão Nelson não foi lá, alegre-se na esperança. Às vezes Deus ele faz coisas na nossa vida. Por exemplo, hoje no dia chuvoso, muitos de nós ficamos em casa. Às vezes Deus proporciona uma manhã para você meditar na palavra, para você estudar a Bíblia. Está chovendo? Deixa eu ir aqui para a mesa, para o sofá, para qualquer lugar. Deixa eu estudar um pouco a palavra. Deixa eu meditar na palavra, já que eu não posso ir trabalhar, já que eu não posso ir fazer aquilo que eu tinha que fazer, deixa eu meditar um pouco. Mas quantos de nós fizemos isso? Né? Um dia de chuva, muita chuva, passamos um dia talvez deitado, assistindo na televisão, porque final de semana não tem nada que preste mesmo, que a gente sabe, já não tem nada, mas final de semana é pior. A televisão, final de semana é pior. Não passa nada que preste. E às vezes a gente passa a oportunidade de falar com Cristo através da palavra. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos na esperança. A esperança é Jesus, irmãos. Nós temos que nos alegrar nele. Nós temos que buscar nele. Aí ele continua dizendo aqui: sede paciente na tribulação. Paulo está dizendo que nós temos que ser paciente na tribulação, igreja. Seja paciente nas adversidades, nas lutas que surgem, naquilo que se levanta que você não esperava. Seja paciente. Tá? É igual a palavra já diz: ser paciente. O Hélio atendeu muitos pacientes e ele tinha que ter a paciência para atender, né? Ele tinha que ter paciência para aquilo, literalmente dizendo aqui, paciente. Então, irmãos, Paulo está dizendo: sede paciente na tribulação. É como o paciente está esperando o médico. Estou fazendo uma conjectura aqui, né? O médico vai atender um paciente, porque aquele paciente está passando por um problema de enfermidade. O médico vai atender. Mas aqui Paulo está dizendo para quê? Para que nós sejamos pacientes nas tribulações, nas enfermidades, nas dores, nas perseguições, nas lutas, nas provas. Ser paciente com teu marido, ser paciente com tua esposa, ser paciente com teus filhos, ser paciente com aqueles que não quer dar ouvido para o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que você convida, aquele que você chama, aquele que você insiste
mas não está nem aí. Seja paciente. Porque às vezes a gente quer abrir a cabeça da pessoa e fazer com que a pessoa enxergue, entenda e veja. Mas a pessoa, irmão, continua cego, surdo e mudo. Nós só não podemos perder a paciência. Porque Paulo está dizendo, sede pacientes na tribulação. Seja paciente com o teu cônjuge, com o teu filho. Seja paciente com aquele vizinho chato. Seja paciente com aquele colega seu de trabalho, né? Que tira o teu, faz você sair do sério. Aí ele continua dizendo aqui, ó, perseverai na oração. Você veja que Paulo está dizendo, persevere na oração. Nós temos que perseverar em oração, irmão, sabe por quê? Porque se nós não orarmos, nós não vamos ver o fruto e o resultado daquilo que nós pedimos para Deus. A oração é a base para nós ficarmos de pé e a base para nós estarmos aqui hoje nessa noite e ver resultados acontecendo. Porque Paulo está dizendo, perseverai na oração. Jesus orava direto. Você pode ler os evangelhos que Jesus estava nos montes orando, Jesus estava na sinagoga, Jesus estava em qualquer lugar orando, intercedendo. Isso, irmão, é uma arma do crente, é a oração. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum ou vencer as lutas, as tribulações, as provas sem a oração. Nós precisamos, irmãos, de ter uma vida de oração constantemente. Primeiramente, por causa do inimigo das nossas almas, que ele vai minando a nossa fé, ele vai minando a nossa vida, ele vai minando as coisas à nossa volta, e chega um momento que ele mina tanto e nós não temos força para lutar por aquilo, a falta de oração na nossa vida. Tem hora que a gente quer desistir daquele filho rebelde, daquele neto rebelde, daquele marido rebelde, daquela esposa rebelde. Nós queremos desistir. Nós queremos parar, irmãos. Mas a oração nos motiva a continuar perseverando, pastor Marcos. A oração é o combustível meu e seu, para a gente não desistir. Nós temos sonhos, todos nós temos um sonho. Você tem um sonho. Nós temos um sonho. E talvez nós realizamos ele através da oração, através do jejum, através da perseverança em oração. Tá? Porque você tem um sonho, irmãos. Você tem um desejo, você já colocou um propósito dentro de Deus. Mas se você não orar para que isso vá adiante, você vai parar. Você vai desanimar e forças espirituais do mal vai te vencer. E você vai acabar desistindo. Eu queria que os irmãos fossem comigo aqui em Lucas mesmo, no capítulo 18, no versículo 1. Volte um pouquinho, irmão. Que nós estamos falando sobre a perseverança. E aqui é um exemplo de pessoas que perseverou. Lucas 18, versículo 1. Amém? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que história é essa que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre aquela viúva que perseverou, que persistiu, aquela pessoa que não desistiu. Mesmo diante de uma autoridade, ela não desistiu. Esse aqui é um exemplo de pessoas que perseverou. Aí eu pergunto, será se nós estamos perseverando naquilo que queremos? Será que nós estamos perseverando naquilo que nós estamos querendo, irmãos? Tá? E você conhece a história, né? Eu não vou nem ler todo o texto, mas fala daquela viúva que ela insistiu com aquele juiz, e o juiz era duro, era um homem ruim, era uma pessoa que não ouvia ninguém, que não atendia ninguém, que não respeitava ninguém, e nem Deus também, pastor Marcos. Mas ela, de tanto insistir, ele
deu a causa para ela. Ele falou assim, de tanto essa mulher me importunar, eu vou atender ela. E deu a causa para ela. Isso é um exemplo para nós, igreja. Que primeira coisa, nós temos que perseverar para que nós não venhamos perder a salvação. Isso é um ponto. Perseverar para que nós não venhamos esfriar a nossa vida com Deus. Que nós não venhamos esfriar a nossa comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. Que nós não venhamos esfriar o nosso devocional diário que nós temos todos os dias. Que nós não venhamos esfriar essa perseverança que os irmãos têm de Mojimirim, de estar aqui todo sábado. Nem de vocês de Arthur Nogueira. E nem nós de Cosmópolis. É isso, irmãos. É uma perseverança que nós temos que ter. Por que estamos aqui? Porque estamos perseverando. Estamos crendo, irmãos, que nós estamos no lugar aonde o Espírito fala conosco, aonde a palavra fala conosco. E Jesus está nos ensinando a ser como essa mulher. Não desistir. Por mais que o teu barco está entrando água, por mais que você para pensar, fala, poxa vida, já lutei tanto, eu acho que não tem mais jeito. Mas se nós perseverarmos, vai ter. Vai ter jeito sim. A irmã Roseli perseverou muito, né, irmã Roseli? Né? Eu estou dando um exemplo aqui do irmão Nelson. O irmão Nelson não fica bravo comigo não, que às vezes eu pego ele como exemplo aqui. Mas é um caso bem assim, que a gente poderia olhar para ele e falar assim, poxa vida, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais, irmãos. Mas por quê? Porque joelhos se dobraram, oração foi feita na madrugada, clamores foi feito, a irmã Roseli do lado, a irmã Rosa do outro, é Rosa, né? Com certeza sua mãe deve ter chorado muito nas madrugadas por você. Com certeza a irmã Roseli também. E hoje está aqui, um servo do Senhor, servindo a Deus. Por quê? Perseverança. De alguém que perseverou por nós. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós estamos perseverando pelos nossos filhos? Será que nós estamos fazendo como essa mulher, insistindo diante de um juiz para que resolva o problema dela? Ou nós estamos deixando a Deus dará, quando ele quebra a cara, ele vem? Pelo contrário, não vem, irmão. Não vem porque Satanás não deixa. Não vem porque o diabo aprisiona. Não vem porque o intuito do diabo é de ceifar a vida daqueles. Mas se nós olhar para esse texto direitinho, nós vamos ver que essa mulher insistiu com o juiz. Não foi com qualquer um, foi com o juiz. E quem é o nosso juiz? Deus. Quem é nosso advogado? Jesus. Nós temos que insistir com eles. Em oração, em jejum, nas madrugadas, de manhã, qualquer hora. É insistir. E dizer para ele, talvez, que você está sem força já. Mas continue insistindo. Essa mulher não temeu porque era o juiz. Ela foi diante dele e ele bateu o martelo. Vou te dar causa porque você me importuna, você me incomoda, você está sempre aqui na minha porta, eu vou resolver o teu problema para você não aparecer mais aqui. É assim que acontece. Oração não é perdida, pastor Marcos. Oração não é perdida, irmãos. Porque Cristo está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Você lembra de Daniel? Um homem de Deus, um servo do Senhor. Estava numa batalha espiritual. Daniel orou 21 dias, foi lutas travadas espiritualmente falando. Se Deus abrisse os nossos olhos nessa noite, agora nós íamos ver muitos demônios. Mas muitos mesmo, irmãos. É porque os nossos olhos são naturais. Não abre o espiritual. Porque se Deus abrisse como abriu os olhos de Geazi, nós iríamos ver coisas terríveis até. Lutas tremendas, anjos de Deus com anjos do diabo se gladiando por causa de nós. Nós somos privilegiados, irmãos.
Nós somos privilegiados. Quando os nossos saem para a rua, até o espírito quer falar, mas não dá ouvido, porque não sente mais. Não tem como sentir, não tem como, sabe? Até é tocado por alguma coisa, mas não é igual a gente. Não é igual a nós. Se pecamos, a gente já sabe. Já escuta ele falar, já vê ele falar. Eles não. Eles não dão ouvido, nem para o pai, nem para a mãe, muito mais para alguma coisa que está à sua volta espiritualmente. Não enxerga, só enxerga o mundo. É por isso que Paulo está dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Porque se nós nos conformamos com esse mundo, nós vamos ficar cegos para Cristo. Nós não vamos ouvir a voz do Senhor. Nós não vamos ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez você fale assim, mas meu filho, minha filha, está muito bem sem ir na igreja. Só que eu não estou dizendo em termos financeiro nem material, irmãos. Eu estou dizendo em termos espiritual. Os nossos podem conquistar a Nogueira, pode ter Cosmópolis, pode ser dono de Campinas, mas se ele não tiver Cristo como o Senhor e Salvador, ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele só tem dinheiro, mas não tem nada, pastor Marcos. Eu já falei aqui, eu fui em Campinas que eu falei, eu preferia ver meu filho andar de bicicleta, mas ter Jesus, do que às vezes andar de carro, ter dinheiro e não ter Cristo. Não adianta nada, irmãos. Tá? Não adianta nada. Queira ver teu filho de pé, mas ver ele servindo a Jesus, buscando ao Senhor. Ele tem tudo. Aí sim, ele tem tudo. Eu queria que você, irmão, fosse comigo em Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Estamos já terminando, tá? Hoje nós temos ceia. Eu falei que não ia me prolongar muito o vídeo. Mas Tiago 1, versículo 12, quem pode ler aí? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Tem outra tradução aí? Irmão Ed tem uma tradução diferente. Primeiro Tiago 1,12. Tiago 1,12. Acho que a tradução do L é diferente. Acho que é a única que tem a tradução diferente aí. É a mesma, é. Aí no lugar de tentação tem uma que fala, acho que paciência, é isso? Vê, Tiago 1, versículo 12. Achou? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a prova, né? Porque quando for provado, quando você achar, você lê, viu? Receberá a coroa da vida. Achou, ele? Sim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Na nossa está a tentação, na do L está a perseverança. A perseverança voltou aqui de novo, irmã Cláudia. Ele diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Irmãos, Tiago está dizendo aqui que nós temos que suportar. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que suportamos com perseverança. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Suporte as lutas do dia a dia que nós enfrentamos. Suporte o teu marido, suporte a tua esposa, suporte os teus filhos, suporte lá no trabalho, suporte, irmãos, porque Paulo está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida. Um dia nós vamos ser provados, irmãos, por Cristo. Um dia nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai falar assim: você foi aprovado. Você passou por todas as lutas e provas. Você passou, você venceu. Irmãos, hoje nós temos uma certa liberdade, hoje ainda, irmãos. Mas eu acredito que essa liberdade que nós temos, ela vai passar. Eu acho que nós não vamos ter essa liberdade que nós estamos tendo aqui, não. Eu acho que não, irmãos. Tá? Eu acho que ela não vai muito tempo. Vai chegar um momento, irmãos, que nós não vamos ter esse privilégio de estar aqui, ó. Talvez nós vamos ligar lá para o Hélio. Hélio, tem como nós ir para a sua casa hoje? Opa, vamos estar aguardando. Pastor Marcos, hoje nós estamos lá para a sua casa, Pastor Marcos. Hoje pode ser lá em Arthur Nogueira. Irmão Nelson, hoje vai ser lá. Hoje vai ser na minha casa, irmãos, tá bom? Vamos se reunir na minha casa. E aí os irmãos vão. Eu acredito, irmão, que... Porque se nós parar para pensar direitinho, olha só. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Se nós olhar esse versículo aqui hoje, nós não estamos vivendo isso, não é? Nós não estamos passando por isso, irmão, porque se nós botar uma caixa de som aqui fora, tudo bem que tem alguns vizinhos que vão dizer, os malucos ali uma hora dessa com caixa de som, mas vamos, né? Vai passar, a gente faz. Mas Tiago está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Suportar o quê, irmãos, com perseverança? Está vendo, irmãos? Então, Tiago está dando assim um deixa para a gente aqui, que as coisas podem apertar um pouquinho mais. É por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos enraizar, para estar, irmãos, com a nossa raiz profunda, para quando vier os vendavais, a gente não parar, a primeira coisa a pensar é de desistir. E você sabe que quando nós desistimos de Cristo, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. Você sabe exatamente para onde você vai quando você desanima, quando você não persevera. Você pode ter certeza que quando você desiste de caminhar com Cristo, aquele que bebia encontra o caminho do bar. Aquele que era viciado em crack, maconha, cocaína, vai procurar as biqueiras. E assim sucessivamente. É interessante, quando você deixa a luz, a palavra, a presença do Espírito Santo, a primeira coisa que você encontra é as trevas. Você pode ver, irmão, toda pessoa que você fala assim, poxa vida, você nunca vê um afastado bem, dificilmente, difícil. Bom, difícil não. Desculpa a palavra. Todo afastado ele não está bem, né, pastor Marcos? Ele não está bem. Todo afastado ele não está bem. Eu estou falando no sentido espiritual, não é financeiro não. Tá? Porque a gente vê tantas pessoas que não creem nem em Deus, é milionário, então, eu não estou falando nesse sentido, estou falando no sentido espiritual. Que quando você deixa, todo ser humano que deixa, ele nunca está bem. Principalmente quando ele põe a cabeça no travesseiro. Está faltando algo. Há uma lacuna no coração, na mente, nos pensamentos, porque falta algo, falta o Espírito Santo, falta a presença de Deus, falta o Senhor para completar, para fechar, para preencher aquela lacuna que aquela pessoa está. Então, Tiago está dizendo aqui, bem-aventurado é o homem, é a mulher, nós, que vamos suportar com perseverança, porque quando for provado, está vendo? For provado, quando nós passar por essa prova, por isso, nós vamos receber a coroa da vida. Amém? Amém? Nós vamos receber essa promessa que Jesus tem prometido para a gente, irmãos.
há uma coroa nos esperando. Há um galardão nos aguardando. Há um Deus poderoso nos esperando para nos dar um abraço. Mas precisamos perseverar, irmãos. Perseverar. Eu queria só encerrar com Mateus 10, versículo 22. Tá? Mateus 10, versículo 22. Quem encontrar pode ler, irmãos. 10, 22. Louvado seja Deus, Papai querido. Obrigado, Jesus. É odiado de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso Jesus falando. Hoje nós temos algumas perseguições, porque quando você se diz cristão, em alguns lugares que você trabalha, ou vizinhança, ou ambiente que você vai, tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam. Até no seu trabalho mesmo, quando você se identifica como cristão, como crente, como servo do Senhor, as pessoas já olham para você com outros olhos. Mas Jesus está dizendo aqui, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Tá? Então, mais uma vez, irmãos, esse tempo eu creio que ainda vai chegar para nós. Alguém vai nos odiar, pastor Marcos. Viu, André? Alguém vai nos odiar. Só porque nós somos cristãos. No nosso trabalho as pessoas vão nos odiar. Os patrões vão nos odiar. Não vão querer nem fichar a gente. Ah, você é crente? Aqui não tem lugar para crente. Aqui não tem lugar para cristão. Por causa do meu nome, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Mas precisamos perseverar, irmãos. Você está vendo quanto nós aprendemos aqui hoje sobre a questão de perseverar? Sobre a questão, irmãos, de não desanimar, de não desistir. Tá? De se fortalecer espiritualmente, enraizar realmente, crescer raízes, para que nada venha nos separar do amor de Cristo, para que nada venha nos tirar do chão. Nós temos que ser como uma palmeira. Dificilmente você vê uma palmeira no chão, dificilmente você vê um pé de coco cair por causa de vento. Eu nunca vi. Passa vendaval, passa tudo, permanece de pé. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você não vê um pé de coco cair numa tempestade, você não vê uma palmeira cair, mas você vê muitas árvores cair numa tempestade. O irmão Hélio tem lá umas 10 ou 12 palmeiras lá. Caiu alguma, Hélio? Mas você pode ver que lá no meio lá deve ter algumas árvores que caem direto. Nós temos que ser como uma palmeira, irmãos. Mas para nós sermos como uma palmeira, pastor Marcos, nós precisamos olhar para aqui, para a palavra. É essa palavra que nos faz criar raiz. É essa palavra que nos faz crescer, irmãos. Quando o vento vier, faz só assim, ó. Não é assim, ó. Faz só assim, ó. Só balança, mas permanece. Né? É como o texto está dizendo: e odiados de todos serei por causa do meu nome. Vamos ser odiados? Vamos falar? Vamos? Mas eu permaneço fiel, eu permaneço perseverante, eu permaneço buscando a minha coroa, eu permaneço fiel para que um dia eu possa ter um encontro com Cristo, na glória com Ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra. Eu te agradeço por esse privilégio. Meu Deus, que a tua igreja que aqui está aqui, meu Deus, seja uma igreja perseverante, meu Pai. Seja uma igreja, meu Deus, fiel ao Evangelho de Cristo.
Uma igreja, meu Deus, que vai enfrentar as lutas, que vai enfrentar as tempestades, que vai enfrentar as perseguições, que vai enfrentar tudo à nossa volta. Mas nós vamos permanecer fiel. Que nenhum que está aqui se perca. Que nenhum que está aqui se afaste. Que nenhum que está aqui, meu Deus, troque a sua salvação por qualquer prazer momentâneo. Que todos perseverem aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.